Fala rapaziada, tudo certo? Bom, começando o vídeo hoje diferente, né? O jogo foi ontem, no sábado à noite, estou gravando apenas no domingo de tarde. Decidi fazer diferente dessa vez, decidi pensar um pouquinho, com calma, ver tudo que está acontecendo, porque se eu fizesse ontem, eu só iria ver coisas ruins, que é a maioria das coisas que tem no Vasco hoje, são coisas ruins, mas decidi vir hoje com calma, paciência, respirando pra gente conversar melhor. Enfim. Bom, se você não me conhece, eu sou o Luan Antoniel, aqui é o canal Já é Vascão. Trago aqui vídeos de pós-jogo, todo o jogo do Vasco, quando acaba. Só hoje que foi um pouquinho diferente, mas terça-feira contra o Del Valle voltaremos à programação normal. Bom, o Vasco empatou ontem contra o Grêmio e 1-1 dentro de São Januário, dentro da sua casa. E cara, um resultado muito ruim pro Vasco, muito ruim. Por dois motivos. Primeiro, o Vasco está numa crise absurda, precisava desses pontos, precisava dessa vitória para voltar pelo menos um pouquinho da confiança da torcida, para pelo menos na terça-feira estar um clima melhor em São Januário. E também devido à classificação, nossa posição é o 14º, acho que 15º agora, porque o Inter ganhou. Então, muito complicado, a gente pode terminar até a rodada na zona, se eu não me engano. E isso é muito preocupante, porque o time está sem confiança nenhuma, o time está em crise, tem jogadores que não estão conseguindo mais estar no Vasco. Um deles é o João Vitor, que começou o jogo ontem sendo vaiado. A gente vai falar um pouquinho disso também aqui, sobre a escalação do Diniz. E, cara, a gente precisa urgentemente ganhar um jogo. E eu acho que contra o Del Valle, se não der pra gente classificar, é bom a gente ganhar. Dá um exemplo aqui, tá? De tipo, caramba, 2-0, flertando com a classificação. Uma coisa assim, gente, uma coisa assim. Eu sei que a classificação é muito difícil, quase impossível. Apesar de eu achar o time do Del Valle, não achar o time do Del Valle isso tudo, mas pelo nosso time também não tá bem, eu acho que a gente merecia pelo menos uma vitória e não de 1-0, tá, gente? Uma vitória de 2, 3-0 assim pra. Caramba, poxa, a gente tentou. Alguma coisa assim pra voltar a confiança desses caras. Porque o nosso próximo jogo do Brasileirão é o Internacional no Beira-Rio. Jogo dificílimo. Então, esse jogo foi muito ruim a gente ter empatado jogo contra o Grêmio ontem, muito ruim. É um jogo que a gente não poderia ter vacilado, mas o time vacila sozinho com as próprias pernas, enfim. Vamos falar disso também. Bom, primeiramente, falar da escalação do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ignorou. Gosto muito de Diniz, tá? Como treinador, gosto muito, de verdade. Mas o Fernando Diniz ontem ignorou tudo que aconteceu durante a semana. Tudo, 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 tudo. Eu não digo pelo Piton, eu vejo muita gente pegando no pé do Piton. O Piton tá mal, show, eu concordo. A maioria do time tá mal. O Piton realmente tá mal. Mas, cara, ele ter bancado o João Vitor como titular ontem foi uma loucura. O jogo dentro de casa, ele tinha tudo para perder a torcida, que já tá perdida, né? Ele tinha tudo para perder a torcida ontem, bancando o João Vitor como titular. Ele bancou o Hugo Moura como titular, que foi bem. Ele bancou o Piton também, enfim. Ele não fez nenhuma mudança. Ele só literalmente botou o DVD no lugar do Coutinho, em hipótese, né, que o Coutinho é da posição ali, o DVD entrou. Foi a única mudança. A gente sabe que trocar peças não é só o suficiente, né? A gente tem que mudar a postura. Às vezes só mudando a postura a gente pode manter os mesmos caras, mas enfim, a gente não tem peça, gente, pra bancar o João Vitor. Eu sei disso, Diniz. Mas inventava alguma coisa, irmão. Qualquer coisa diferente de João Vitor. E repito, concordo com as críticas ao Piton, mas eu acho que o Piton não merece tanto. Jogando mal, muito tempo. Tá me irritando, mas o Piton não acho, tipo assim, o nosso maior problema, entendeu? No Vasco hoje. Pra mim, o maior problema do Vasco hoje é o João Vitor, que é um cara que não queria estar aqui, demonstra isso. Boatos que debochou o torcedor lá no Equador, então o João Vitor é um cara que não deve mais vestir a camisa do Vasco. Ponto. Outra coisa que tem muita gente criticando o Diniz, o fato dele ter feito só duas substituições. É uma coisa que o Diniz vem fazendo, ele não usa
Todas as substituições. Não sei se ele quer mostrar que não confia no elenco. Não sei se. Não sei. Mas que, cara, por exemplo, vou te dar um exemplo. O DVD jogou até os 30 do segundo tempo. O cara que tá voltando de uma lesão quase um ano parado. Loucura isso, loucura. O DVD deveria pelo menos jogar um tempo e olhe lá. Mas jogou 70 minutos, sei lá. Um cara que voltou de contusão faz um ano. É preocupante, é preocupante. Bom, é muito preocupante de verdade. Eu poderia vir aqui elogiar a partida do Vasco, que foi boa, gente. Foi boa, de verdade. O Grêmio só teve chance no primeiro tempo, no começo, assim, nos primeiros 20 minutos o Grêmio teve chance. Depois foi só Vasco, gente. Só Vasco. Inclusive, no gol do Grêmio, é Vasco. O Vasco tava com o jogo na mão. Na mão. Teve chance de matar o jogo. Teve chance de matar o jogo. Mas, mesmo se não matasse, o Vasco se complica sozinho. O gol do Grêmio é o Paulo Henrique se embolando com a bola, perdendo a bola. Aí o Vasco recupera. Toca pro João Vitor, que se embola com a bola. Escorrega, faz a falta. Fez certo, mas se embolou com a bola e perdeu. Na falta foi o gol do Grêmio. A gente deu o gol pro Grêmio. E no lance seguinte, quase a gente perde o jogo ainda. Aí, meu filho, ia ser uma merda. Ia ser uma merda. Que o Grêmio manda a bola na trave logo em seguida. Foram 2 lances do Grêmio no segundo tempo. O gol e a bola na trave logo em seguida do gol. Tirando isso, gente, foi só Vasco. O Vasco jogou bem, cara. É isso que. É isso que dá raiva. É isso que esse elenco é. Esse elenco do Vasco é isso. Ele joga bem, mas ele faz questão de entregar um jogo. Foi assim terça contra o Del Valle. Não, a gente não sabe como é que seria o jogo. A gente não sabe como é que seria o jogo com 11 contra 11. Mas os primeiros 10 minutos davam indícios de que seria um jogo equilibrado. Não sei, não dá pra saber se depois do Del Valle... Não sei, gente, não sei. A gente não... O si no futebol não existe. Ah, o Piton vai lá e dá uma pernada no maluco e é expulso, pô. É expulso. E complica. Então, cara, o elenco do Vasco, esse elenco, eu tô cansado deles por isso. Eles entregam jogos, gente. E não é tipo assim... vamos supor que a falta... Vamos supor a falta do Grêmio. Fosse só a falta. O Grêmio tentou, sofreu uma falta, fosse gol. Até caiu o microfone, até caiu. E fosse gol. Pô, caraca, que merda, né? Tomamos gol. Poxa, chato, a gente, ganhando, jogando bem, pá. Não, a gente deu o gol. Isso que mais irrita. A gente dá os gols, gente. A gente dá. A falta é mérito do Grêmio, pá, legal. Mas a gente, na origem, é a gente dando gol, pô. O Paulo Henrique caindo sozinho, o João Vitor escorregando. É isso que irrita, é isso que irrita. É isso que irrita. Aí, outra coisa também. Arbitragem. Gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito, eu odeio falar isso. Eu odeio. De verdade, eu odeio. Aí se fosse o Pedro naquele lance, era pênalti pro Flamengo, pô. Que o cara puxa a baçadeira de capitão do Verratti. É pênalti claro aquilo. O Verratti caiu na área umas 4 vezes pedindo pênalti. Só esse foi pênalti. Pelo menos não foi pênalti, que foi esse, né? Que ele é puxado. Isso é pênalti claro, gente. Claro. Isso é pênalti claro. Absurdo não ter dado pênalti. Absurdo não ter nem chamado. E no gol do Vasco, é um lance polêmico. Não... Foi falta do Verratti. Eu acho que foi um gol bem anulado de verdade. É polêmico. O Wagner Leonardo não ia participar. Mas o Verratti puxa o cara, é falta. O Verratti tá impedido também, enfim. De certa forma ele participa. Eu achei justo. Agora, o pênalti não dado foi sacanagem, de verdade, de verdade. A gente já lida com nossas próprias pernas não conseguindo jogar direito. Ainda acontece isso. É triste, mas é realidade. A gente quando joga bem dá azar. É isso. Muita gente criticou também o Diniz quando fez 1-0 ter tirado o DVD, né, que tava cansado já. E ter botado Cocão. Eu não julgo. Eu acho que ele deveria ter reforçado sim o meu campo. E o empate não foi culpa do Cocão, óbvio que não. Mas eu acho que o Jair não. O Jair. Eu acho que o Jair deveria ter entrado. Sei que o Jair. O Cocão é mais pegador, né? Mas, poxa, gente. Vamos lá, né? O Diniz bancou o Jair. Não, eu quero jogar com o Jair, não sei o que, sei que lá. Quero o Jair. A diretoria querendo se livrar do Jair, porque é um salário alto. Ele só faltava um jogo para completar 7, para não conseguir se transferir para outro jogo, para outro time. Bancou o Jair fica, e eles usam o Jair 2 jogos e nunca mais usa o Jair, cara. Eu não entendo, de verdade.
Eu não sei se ele quer jogar o Jair como segundo volante, aí já tem um Tietchan e não quer usar, enfim. Complicadíssimo. Na minha opinião, ontem o Diniz deveria ter botado o Paulinho no jogo, o Garré, esses caras, jogar em São Januário também, porque os caras jogaram o jogo perdido da terça-feira e não entraram ontem, que poderia ajudar de alguma forma o Tietchan, mais um jogo jogando 90. Não achei uma boa partida do Tietchan ontem, mas é um cara que corre sozinho nesse meio campo, enfim. Cara, eu não vou falar de cada um aqui não, só vou falar do Léo Jardim, que foi bem, o DVD, poxa, muito feliz com a volta do DVD, espero que ele ajude muita gente, vai ser muito importante pra gente, de verdade. Vai ser muito importante, de verdade, o DVD, eu acho que ele fez uma boa partida. Elogiar aqui também a partida do Hugo Moura, que foi bem, além do gol, ele, poxa, ele jogou bem, de verdade. Eu acho que só, gente, acho que só o Léo Jardim, o DVD e o Ryan também tentou bastante. Tentou, não conseguiu ontem, mas tentou bastante. Acho que só. Não tem muito o que elogiar ontem, não. O Nuno, o Nuno foi bem nas bolas paradas. Acho que vai ser nosso coroador de escanteio a partir de agora. Tem que ser ele. Até quando o Coutinho voltar de contusão, tem que ser o Nuno. Só. O Piton fez uma partida regular. E os piores em campo para mim foram o Paulo Henrique e o Lucas Freitas. Apesar do gol, partida pavorosa do Lucas Freitas. Assustadora. Assustadora a partida do Lucas Freitas. Então, Paulo Henrique e Lucas Freitas. O João Vitor tava bem até fazer a falta, se complicou sozinho. É isso, não tem muito o que dizer. A gente volta a campo terça-feira contra o Del Valle pela Copa Sul-Americana. Provavelmente um amistoso, mas vamos ver o que acontece. Jogo em São Januário. O clima deve ficar uma delícia nesse jogo. Que maravilha, enfim. Peço para vocês de novo se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar e até o próximo vídeo. E o Diniz falou na entrevista que é oficial, né, que o Barros vai voltar pro Vasco e com certeza vai jogar nesse time. O Vasco é inacreditável, né? O Cruzeiro quis o cara, o Vasco se tocou que o cara presta para jogar na Série A. Isso é Vasco da Gama, gente. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.